Novas descobertas históricas reforçam a biografia atual de Usui Sensei. Nos últimos tempos, novas discussões sobre a história do Reiki têm surgido. Um dos temas que ganhou destaque foi: será que realmente Mikao Usui Sensei foi quem descobriu o Reiki? Ou será que Mikao Usui não seria o nome verdadeiro do descobridor do Reiki? Essas perguntas vieram à tona após a publicação de dois livros: The Samurai Reiki Master, escrito por Elizabeth Latam, em 2023, e Tokyo Yokoi, From Japanese Christianity to Universal Reiki, escrito por Rohan Jonker. Ambos sugerem que Tokyo Yokoi seria o verdadeiro fundador do Reiki, ou mesmo que Mikao Usui nunca teria existido. Esta identidade caberia a Tokyo Yokoi, um educador cristão japonês que estudou nos Estados Unidos e na Europa. Mas será que há alguma ligação real entre Yokoi e o Reiki? A teoria sobre Tokyo Yokoi. Em uma entrevista no podcast Dive into Reiki, Jonker explica que certos elementos da biografia de Tokyo Yokoi se parecem com a história que Hawayo Takata Sensei contava sobre o Sui, como o fato de Yokoi ter sido diretor da Universidade do Shisha, ser cristão e estudar fora do Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Segundo o relato, a investigação teria começado com um sonho que Lacan teve, o qual a levou a buscar por pistas e acabou encontrando conexões com a vida de Yokoi. Mas até o momento, não há nenhuma evidência concreta que relacione Tokyo Yokoi ao Reiki ou a práticas de cura. O que existe são apenas semelhanças biográficas e suposições. De acordo com Justin Stein, um dos principais e mais renomados historiadores do Reiki na atualidade, embora existam semelhanças superficiais entre a biografia de Yokoi e a narrativa transmitida por Takata sobre o Sui, não há evidência de que Yokoi tenha praticado Reiki, realizado curas ou utilizado o termo Reiki como técnica energética. Ele destaca ainda que as conexões sugeridas por Lacan e Jonker derivam de pesquisas intuitivas ou projeções pessoais, não de documentos históricos. Para fazer o download e ter a análise original de Justin Stein, vá ao nosso blog e acesse esse texto por inteiro. Enquanto isso, descobertas recentes vêm reforçando a biografia atual de Mikao Usui. Min Wang, mestre Reiki responsável por pesquisas sobre o Sui em Taiwan, encontrou documentos históricos no Arquivo Nacional daquele país, que comprovam que o Sui trabalhou como funcionário do governo japonês durante a ocupação japonesa da ilha. Em 12 de abril de 2025, esses documentos foram divulgados publicamente por Justin Stein. Justin Stein analisou com precisão e entusiasmo os documentos encontrados por Min Wang e publicados em 8 de abril de 2025 no site reiki.com.tw. Essas informações também constam do artigo em nosso blog. Os documentos mostram que, em 23 de agosto de 1904, Mikao Usui foi contratado oficialmente para participar de uma comissão que estudava os costumes tradicionais de Taiwan. A nomeação foi assinada por Goto Shinpei, um político japonês de grande importância, inclusive ligados a outros momentos significativos da trajetória de Usui Sensei. Além disso, entre os documentos,
Havia algo ainda mais valioso: um currículo manuscrito pelo próprio Mikao Usui, onde ele detalha sua formação e trajetória profissional até os seus 39 anos de idade. O que diz o currículo de Usui? Entre os dados revelados pelo currículo, temos a sua formação acadêmica. Ele foi formado na escola Kaio de Gifu em 1885, estudou inglês na Kanda Taizei Gakuin, em Tóquio, de 1889 a 1891. Foi formado em literatura pela Kanta Shibun Gakkai, em 1893. Estudou psicologia com o Dr. Motora Yujiro, primeiro professor de psicologia no Japão, em 1893. Ingressou na Faculdade de Direito da Nihon University e concluiu o terceiro ano em 1893. Obteve licença de professor primário em 1894. Estudou psicologia e filosofia na Hawking School, nos Estados Unidos, de 1895 a 1896. Sua experiência profissional compreendia ser funcionário da Prefeitura de Gifu de 1885 a 1886, vice-gerente da Minobusan Company de 1886 a 1887, fundador da escola Kanda Nishin Gakuin de 1892 a 1894, funcionário da alfândega em São Francisco, nos Estados Unidos da América, de 1897 a 1898, diretor da escola noturna Shohoku em Tóquio, de 1899 a 1901, supervisor da escola beneficente Kion, patrocinada por uma missão cristã norte-americana, e consultor da empresa metalúrgica Tanaka em Fukagawa, de 1903 a 1904. O que significa isso para a história do Reiki? Esses dados reforçam a existência real e documentada de Mikao Usui e demonstram que ele teve uma vida acadêmica, profissional e espiritual muito rica, com experiências no Japão e no exterior. Além desses novos documentos, já tínhamos dois registros importantes que validam a experiência espiritual que deu origem ao Reiki: a lápide memorial no cemitério onde suas cinzas estão enterradas, que diz: um dia, o Sui Sensei escalou o Monte Kurama, onde começou a fazer penitência enquanto jejuava. De repente, no 21º dia, ele sentiu um grande reiki sobre sua cabeça, e ao mesmo tempo em que foi espiritualmente despertado, ele adquiriu a cura reiki. Quando ele a testou em seu próprio corpo e em seus membros de sua família, ela trouxe a todos resultados imediatos, conforme tradução de Reiki o Toque Curativo, de William Lee Rand, página 15. O Reiki Ryoho Hikei, o manual que Usui entregava para seus alunos, continha perguntas e respostas escritas pelo próprio Usui, e ele afirma neste texto: não aprendi esta arte de cura com ninguém, nem estudei para adquirir essa habilidade misteriosa. Descobri, acidentalmente, que recebi essa capacidade durante um jejum, ao sentir um grande poder e ser inspirado pelo mistério. Mesmo sendo o fundador, é difícil explicar com certeza. Cientistas e estudiosos pesquisam, mas ainda não é possível comprová-la pela ciência moderna. Um dia será. Texto de Evidence-Based History of Reiki, do ICRT, página 36. Temos também o portal Tori,
no santuário shintoísta de Taniai, cidade natal de Usui, com o nome de Mikao Usui, demonstrando que ele existiu. Portanto, ainda que a vida de Tokyo Yokoi tenha aspectos que lembram a história contada por Takata, assim como a inspiração de Helena a levou a pesquisas mais aprofundadas junto à Universidade do Shisha, as evidências históricas atuais continuam a apontar para Mikao Usui como fundador do Reiki. E essas descobertas mais recentes ajudam a colocar a história do Reiki em uma base cada vez mais sólida. Como estudantes e praticantes, honramos não apenas a energia que recebemos, mas também a história de quem a trouxe ao mundo. Ao entendermos a história do Reiki, conseguimos compreender o Reiki ainda mais, assim como o seu propósito e os benefícios que ele pode trazer para nós.